Pessoal, acho que isso daqui é meio igual quando você põe pipoca no micro-ondas, sabe? Que vai estourando, plac, plac, plac. Daí vai chegando no final, vai parando de estourar. Tá parando de estourar aqui, as pessoas estão. Acho que elas chegaram. Então, acho que a gente pode começar para respeitar o tempo de todo mundo. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer pela presença de todo mundo. Eu sou o Theo, eu sou fundador da UNE. Esse é só o segundo evento de uma série de eventos que a gente tem feito de forma online e presencial, mas para cumprir nossa missão de sermos o melhor parceiro do varejista brasileiro. Esse ano é um ano muito único, né? Com várias coisas acontecendo, e algumas coisas que a gente gostaria que não tivesse acontecendo no mundo. Mas, especificamente no Brasil, a gente tem eleições e reforma tributária, e, enfim, nos últimos 3 meses, eu, Arthur, o time todo da UME, tivemos na rua fazendo jantares, fazendo almoço, indo para a NRF, e o que a gente mais escutou de vocês, varejistas brasileiros, foi um pedido para a gente trazer um evento sobre reforma tributária. De forma muito gentil e carinhosa, o pessoal de um dos principais escritórios de advocacia da América Latina aceitou o nosso pedido de vir aqui trabalhar com a gente. O Vinícius e a Paula o que tem menos tempo tem 10 anos de casa lá no Pinheiro Neto, então conhece muito desse assunto. Então, a gente está muito animado aqui para trazer esse conhecimento para vocês. Fiquem, no final, muito à vontade para mandar as perguntas. Se a gente não conseguir responder na hora, a gente eventualmente manda para eles, depois a gente faz esse compilado, devolve para vocês. E antes de começar, eu só queria fazer um agradecimento especial a todo o time aqui da UME, Amanda, Júlia, Paulinha, e mais todo mundo que tem contribuído aqui para a gente fazer esses eventos acontecerem. Então, vou passar a palavra aqui, Paula, Vinícius, obrigado. Vou passar a palavra para vocês para a gente começar, porque de tema técnico, de reforma tributária, eu confesso que eu não entendo tanto assim, eu vou aprender junto com vocês. Mas se for para falar de crédito para o varejo e para aumentar as vendas, aí vocês contam comigo e com o Arthur aqui. Boa, obrigado, Theo. Obrigado, pessoal, pelo convite. A gente pensou, assim, a gente vem falando sobre esse tema para vários setores e em vários fóruns diferentes. Então, a gente sempre tenta endereçar especificamente quais são as dores daquele público específico. E aqui a gente está falando de varejo, que são dores muito específicas que existiam antes, né, que existem atualmente, no sistema tributário que a gente vive, e, de certa forma, a gente gostaria de falar um pouco o que melhorou, mas também uma coisa muito prática que é o que a gente mais recebe de empresas, principalmente do setor, que é, tá bom, mas a reforma está acontecendo já, o que eu faço? O que eu tenho que me adaptar? Eu tenho que mudar minha nota, vou pagar mais, vou pagar menos. Então, a gente também tentou uma abordagem um pouco mais prática, e, obviamente, a gente gostaria de ouvir as perguntas, tal, para conseguir minimamente que a gente saia desse encontro aqui minimamente mais orientado e tendo um pouco de ideia do que vai acontecer com o setor especificamente. Então, acho que esse um pouco a nossa ideia aqui. E eu sei também que a reforma ela vem sendo discutida, assim, para a gente que é mais do meio, há mais de década já, só que para qualquer pessoa, até qualquer cidadão que se abre o jornal, está sendo muito discutida nos últimos tempos. Então, acho que muita coisa já foi falada, então eu só vou tentar contar muito rapidamente quais são as principais dores que a gente tem atualmente, por que a reforma entrou e o que mudou, para aí sim a gente falar especificamente do varejo. Aí, se puder passar, Paulinha. Como vocês sabem, né, a gente tem um sofrimento muito grande no Brasil hoje, porque o nosso VAT, que é esse tributo, ou IVA, né, a tributação sobre o consumo, ou seja, toda vez que você compra alguma coisa, a tributação sobre ela é dividida em vários tributos. E o brasileiro, toda vez que ele consome um produto, ele não sabe quanto ele paga de tributo. Então, diferente de alguns países que você vai, você está nos Estados Unidos ou na Europa, tem lá o sales tax, você compra, vem aquela notinha e fala assim, você pagou R$ 10 nessa cerveja e tem aqui 5% de tributo. No Brasil, você não sabe quanto você está pagando. Então, o brasileiro, ele compra, ele consome energia, ou ele paga qualquer coisa, você não faz ideia do tributo que está ali dentro. Mais que isso, quando você tenta, tá bom, deixa eu contar qual que é o tributo. Sim, uma dificuldade gigantesca, porque o Brasil tem vários tributos indiretos, que é esse que a gente chama sobre a tributação sobre o consumo. IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS. E mais que isso, os tributos são divididos por alíquotas diferentes, bases diferentes, pelos estados, pelos municípios e pelo tipo da transação.
Então, aqui no escritório especificamente, que é no Pinheiro Neto, a gente atende muito gringo, né? E aí, toda vez que um gringo entra no Brasil, quando a gente vai explicar o sistema tributário, o cara quase cai de costas, porque imagina a dificuldade em que ele fala assim, não, mas tá bom, mas se eu vender de São Paulo para Bahia, qual que é? Não, não, calma. Se vender só dentro de São Paulo é uma alíquota, mas se você vender de um estado para outro é outra alíquota. E tem também o mecanismo de crédito. Dá crédito, não dá crédito? É monofásico, não é monofásico? Então, assim, sim, sempre foi eleito como o pior sistema tributário do mundo. E é verdadeiramente o pior. Porque o número, tem vários estudos da Price sobre isso, o número de horas que o brasileiro demora só para cumprir as obrigações acessórias, só para conseguir recolher os tributos, ele é, assim, 10 vezes do que o segundo colocado no ranking. Então, o Brasil, assim, dá para falar com tranquilidade que, de fato, era o pior sistema tributário do mundo, em relação à tributação indireta, tá, especificamente, que é sobre o consumo. Tá bom. Depois de muito tempo de discussão, finalmente teve esse alinhamento de Congresso, governo, brasileiros, né, sociedade, em relação à necessidade da reforma, e ela efetivamente passou. O ideal, né, o que se buscava na reforma, inicialmente, é que todos esses tributos indiretos fossem substituídos por um único tributo, com uma única alíquota, e que tudo desse crédito. Então, a ideia era, quando o VAT que tem na Europa, você vai, você compra, o tributo é por fora, não mais calculado por dentro, então você comprou ali o seu carro, ou a cerveja, vem destacado quanto que é de tributo, e qualquer operação vai dar crédito, porque você sempre vai tributar só o valor adicionado na cadeia, impedindo uma cumulatividade. Esse era o cenário ideal. Mas, Brasil, vocês conhecem, lobby de setores, lobby dos estados que estavam com receio de perder a arrecadação, então, diversas, né, variáveis e peculiaridades do Brasil, a reforma que foi aprovada, a gente chama de a reforma do possível. Então, foi o que foi possível ser aprovada, mas eu acho que é bom deixar claro que melhorou, é melhor. Então, agora, basicamente, a gente tem CBS e IBS substituindo todos esses tributos. CBS e IBS está dividido em 2 tributos, mas, basicamente, eles são gêmeos, né? Então, mesma base, mesmas circunstâncias em tudo. E o IS, que é esse imposto seletivo, ele, de certa forma, substituindo ali o IPI, mas também de maneira muito mais delineada do que a gente tinha antes, com as centenas de alíquotas para centenas de produtos diferentes. Uma coisa que mudou também, que o Brasil, isso também a gente vivenciou várias vezes, sempre lidou com essa questão da guerra fiscal, de qual estado que eu vou recolher o tributo, será que não faz sentido colocar minha fábrica na Bahia, mesmo sabendo que o meu mercado consumidor está no Sudeste para aquele produto específico? Então, várias questões que foram contraditórias do ponto de vista de economia, de logística, etc., muito por conta dessa guerra fiscal e de incentivos e benefícios que alguns estados ofereciam. Com a reforma, isso vai ser extinto, porque agora, necessariamente, o tributo vai ser recolhido no destino. Ou seja, onde você consome, é aquele localização do seu tributo. E o tributo vai ser calculado por fora. Toda vez agora, vai ser como nos outros países, como eu comentei, você vai consumir alguma coisa, vai se destacar do tributo, e você vai saber efetivamente quanto você está pagando naquele tributo. Ótimo, então, assim, coisas boas que aconteceram. A alíquota, que idealmente deveria ser uma única alíquota, de certa forma, a gente vai ter uma alíquota fixa de referência, que são esses 28%, tá? Então, tudo, teoricamente, vai ser 28%, e alguns setores vão estar sujeitos a algumas reduções específicas, que foi fruto aí de muita discussão e lobby no Congresso. Aí, acho que só uma coisa também que é interessante, muitos falam, saem em jornal, em matéria, veja só, o Brasil, a gente vai pagar 28% toda vez que você consome, é a maior alíquota do mundo, o absurdo que é isso, tal. E acho que o que eu acho que é importante levantar quando a gente ouve isso, de fato, é uma alíquota muito elevada, 28%, é caríssimo, é elevado. Só que o fato é que já era isso, já era até mais, só que você não tinha visibilidade. Então, o brasileiro não sabia quanto estava pagando ao consumir. Agora, pelo menos, tem visibilidade que melhora até a perspectiva daquele brasileiro que consome de reivindicar os seus direitos. Porque toda compra que você faz vem destacado que ele está pagando, que 28% daquele preço é imposto, não é o produto em si. Então, veja que, na verdade, ele traz transparência para algo que já existia, mas estava espalhado por vários outros tributos. Eu acho que isso é legal ter na cabeça, no sentido de, olha, pelo menos agora tem visibilidade, tá? Pode trocar, Paulinho, por favor. Cronograma acho que é fundamental, e aí começando a ficar chegando mais numa perspectiva mais prática e de o que a gente tem que fazer, como que o varejo tem que se preparar, e aí a gente vai entrar na parte específica de o varejo vai pagar mais ou vai pagar menos, e quais os cuidados que o varejo tem que ter agora nas suas operações. O cronograma é fundamental. Então, muita gente ainda também pergunta assim, pessoal, mas a reforma vai ser aprovada? Pessoal, a reforma já foi aprovada, já está acontecendo. Enquanto a gente fala, ela está acontecendo. Então, não tem mais uma discussão de vai ser aprovada. Tá? Tem algumas regulamentações pendentes, então, para ajustar alguns pontos, mas ela já está acontecendo. O PIS e COFINS, o querido ou inimigo de muitas empresas, no final desse ano, ele já vai ser extinto. Não teremos mais PIS e COFINS a partir de 1º de janeiro de 2027.
E isso gera uma questão muito grande acerca dos créditos de PiscoFins que você tiver acumulado, como que você vai aproveitar em relação aos novos tributos, e as operações que atualmente são tributadas pelo PiscoFins, como que vai ficar no novo regime já de CBS e IBS, que vai ser implementado já a partir do ano que vem, efetivamente com o recolhimento. Então, isso é um ponto fundamental. A partir de 2027, PIS e COFINS deixa de existir, o IPI deixa de existir, com exceção da Zona Franca de Manaus, o ICMS e o ISS continuam existindo, mas agora 2 novos tributos vão passar a existir, que é o CBS, IBS, né, e o IS. E tem uma questão que é, à medida que os novos tributos, as alíquotas vão aumentando, as alíquotas de ICMS e ISS, elas vão sendo reduzidas gradativamente. Até finalmente 2033, o ICMS e o ISS, eles deixam de existir. Ou seja, todo mundo que lida com tributos, e todo mundo que está aqui presente, acho que uma mensagem importante ter na cabeça é, a situação vai piorar muito antes de melhorar. Muito é forte, mas vai piorar. Por quê? Porque agora a gente vai ter que lidar, além de todos esses tributos que a gente conhece, essa confusão, com novos tributos, e fazer uma apuração ao mesmo tempo. Só que, assim, é o custo, né? Porque foi muito discutida essa transição no sentido de, será que faz sentido já eliminar todos os tributos de uma vez e implementar já no dia seguinte os novos tributos? Só que foi entendido que seria tão confuso fazer isso, essa substituição, que fazer uma transição mais gradativa durante todos esses anos seria mais fácil para todo mundo que está lidando com a situação. E, de fato, né, todo mundo aqui já participou das novas notas fiscais que você tem que emitir, destacando o CBS-IBS, os layouts, as notas técnicas. Está sendo muito difícil já fazer isso ao longo desse ano, né, nossa experiência aqui. Imagina se fosse do dia para a noite. Então, de certa forma, nos parece que essa transição vai ser difícil, porque a gente vai ter que lidar com tudo ao mesmo tempo, mas depois de 2033, finalmente, a gente vai ter um cenário um pouquinho mais favorável. Pode passar, Paulinha, por favor. Isso. Alíquotas específicas, acho que isso é importante também, porque, de acordo com o setor que a gente vai inserido, isso para varejo, aquela alíquota que eu comentei de 28%, ela vai ter reduções. Então, a maioria dos produtos e serviços, 100%. Lembrando, essas discussões que é muito comum, né? Mas dá crédito, não dá crédito? Em geral, agora a regra é dá crédito, tudo dá crédito, para que você efetivamente pague só sobre o valor agregado naquela sua etapa específica da operação. A maioria dos produtos, 100%. Alguns serviços profissionais, redução de 70%. Aqui já mais relevante, redução de 40% para educação, saúde, transporte público, medicamento, higiene feminina, alguns alimentos, né? Produções artísticas, segurança nacional e algumas atividades esportivas. Aqui veja que já tem uma relevância muito grande para o setor de varejo, porque dependendo do produto que você está lidando, você vai fazer jus a essa redução. E aí, finalmente, a redução específica a zero, produtos mais específicos ainda, alguns medicamentos, alguns produtos de hortaliças, higiene feminina aqui está até duplicado, porque depende do produto de higiene feminina, tem essa distinção, então tem que ser feita uma análise muito específica do produto que você está vendendo. Aí ProUni e itens da cesta básica, que é aquela discussão já histórica de cesta básica, que foi muito pleiteada. Pode trocar, pode, por favor. Bom, aqui é o que eu comentei já de como é calculado, que tudo vai ser por fora, tudo vai dar crédito, e vai ter o split payment que a gente vai falar especificamente, então pode passar esse também, Paulinho. Esse também, Vini? Esse também. Vamos para a conta já direto para mostrar. Isso. Pode falar, Paulinho, pode comentar da conta. Então, eu acho que, como o Vinícius estava comentando, a reforma tributária ela traz um aspecto de transparência para a gente ter visibilidade dos tributos que a gente está pagando no que a gente está consumindo. Mas uma coisa que foi muito discutida para chegar na alíquota de 28% é qual que deveria ser a carga da reforma tributária e como ela deveria ser distribuída nos setores. Por quê? Hoje, no regime atual, a gente tem cada setor com cargas muito diferentes. O setor de serviços tem PiscoFins e ISS com uma alíquota lá aproximada de 15%, mas se você for olhar indústria, varejo, você vai ter uma tributação muito maior, inclusive pela presença não só desses tributos, mas também do IPI. Um dos objetivos da reforma foi uniformizar a tributação entre todos os setores da economia e estabelecer um equilíbrio, de forma que a indústria e o varejo não sustentem o setor de serviços. Isso é lógico, a gente sabe, é muita teoria, mas pouca prática, porque a gente sabe que tem regime de ICMS-ST, tem uma série de benefícios fiscais que se aplicam créditos presumidos de ICMS, créditos presumidos de IPI,
Então, a carga que a gente vê para a indústria e para o comércio, não necessariamente, ou a carga nominal, não necessariamente a carga efetiva. Assim como para o setor de serviços, tem outros benefícios, inclusive, de PIS/COFINS. Então, serviços de tecnologia, serviços hoteleiros, tem aí um regime diferenciado. Então, assim, a gente olhando a carga distribuída do setor, e a gente vai passar por cada uma delas rapidamente aqui, a gente entende que, em teoria de verdade, a reforma deveria aumentar a tributação do setor de serviços e reduzir a tributação da indústria e do varejo. Então, quando a gente tem hoje, qual que é a tua visão financeira, né? Quando você está contratando um serviço? Você tem um preço líquido de 100, o serviço custa 100, mas depois da tributação que incide por dentro, você está pagando 115,99, quase 16. Quando você está olhando o comércio, que você vai ter PIS/COFINS e ICMS, você está olhando uma tributação de 34. Já na indústria, se você tiver um IPI, um produto industrializado, né, que efetivamente vai ser comercializado depois por um varejista, mas que seja um produto industrializado como um automóvel, um aparelho celular, etc., você já pode estar olhando para uma carga efetiva de 100%, né? Você tem um preço líquido de 100 e você vai vender finalmente aquele produto por 191, assumindo aí uma alíquota de IPI de 30%. E o que é mais interessante é que a carga final hoje ela não tem nada a ver com as alíquotas dos tributos, porque é um tributo que incide dentro do outro, né? O PIS/COFINS que está dentro da base de cálculo do ICMS e do ISS, o IPI que está dentro da base de cálculo do ICMS, então no final vira uma grande confusão. Perfeito. O que a gente vai ter agora com a reforma, todo mundo migrando para 28%? A gente fez um exemplo muito simples aqui, então vocês nos perdoem até por essa simplificação, mas para a gente dar uma olhada no regime de transição. E eu acho que o que é mais importante para o varejo nas próximas 6 janelas de preço que a gente vai ter nos próximos anos. Por quê? A reforma, como o Vinícius explicou, ela está instituída de uma forma que, primeiro, tem a substituição do PIS/COFINS, e depois tem uma substituição progressiva do ICMS e do ISS, que vão descer lá em 2029, 10%, depois 20%, depois 30%, depois 40%. Em contrapartida, vai subir a alíquota de IBS que vai substituir esses tributos. Então, você tem aqui em 2026, a gente está nesse preço de 134, que a gente estava olhando ali, que é vamos supor, a carga do comércio, né? Porque a gente tem aqui um PIS/COFINS que tem gross-up, então ele está dentro do preço, e o ICMS, aqui é ICMS que tem gross-up, que também está dentro do preço. Aí, em 2027, você vai ter a substituição do PIS/COFINS pela CBS, que vai ser mais ou menos na mesma alíquota. Então, para o ano que vem, vai ter já uma mudança da carga tributária. Ah, mas eu sou lucro real, já estou pagando 9,25, não vai fazer diferença para mim. Mais ou menos. Na tua cadeia, provavelmente, você conversa com vários outros agentes que estão sujeitos ao regime do lucro presumido ou que estão sujeitos ao regime do Simples Nacional. Para eles, vai ter uma mudança bem relevante. Quem está no lucro presumido vai sair de 3,65 para 9,25, 9,33. Quem está no Simples Nacional vai poder optar entre usar o regime da reforma tributária ou continuar recolhendo os tributos no consolidado. Dependendo do que esse parceiro escolher, você vai ter diferentes efeitos fiscais. Então, você vai ter, pode ser que você, no lucro real, não tenha, a partir do ano que vem, uma reprecificação, porque o PIS/COFINS substituído pela CBS vai ter uma alíquota bem parecida. Mas você precisa olhar para trás da tua cadeia, de quem que você compra, quem são seus parceiros, que tipo de bonificação você dá, porque tudo isso afeta diretamente qual que é a tua carga tributária total. A gente vai dar uma olhada um pouco nas demonstrações financeiras para conversar um pouco mais sobre o que a gente está falando. Ah, mas aqui de 134 a minha alíquota caiu para 130, meu valor caiu para 131. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o PIS/COFINS ele está sujeito a gross-up, enquanto a CBS não está. Então, eles têm a mesma alíquota, mas a CBS, por ela ser calculada por fora, ela é menos onerosa. Então, a gente tem o mesmo valor em 2027, o mesmo valor em 2028, e aí começa uma janela de reprecificação. Por quê?
você vai ter a redução das alíquotas do ICMS e o aumento das alíquotas aqui do IBS. E você vai sair de 30 para chegar em 28 dentro dessas janelas. Nossa, maravilhoso. Eu que sou do varejo, vou ficar muito bem, então, porque eu estou vendendo a um valor menor para o meu cliente. E não é. Porque tem uma série de benefícios fiscais que afetam o setor de varejo. Então, se você for olhar, por exemplo, cosméticos estão sujeitos ao regime de CMS-ST, que é o CMS de substituição tributária. Esse produto, esse regime, especificamente no caso de cosméticos, adota uma margem de tributação que é muito menor do que a margem que é realmente praticada na indústria. O que acontece? A tributação incide sobre uma margem menor. Isso faz com que a mudança para o regime da reforma, embora em tese deva reduzir a carga, aumente, porque esse benefício que hoje existe vai deixar de existir. Aqui, muito rapidamente, só para vocês saberem, acho que afeta menos o setor de vocês, que é a visão contrária do setor de serviços. Hoje eles estão 115 num preço expresso por consumidor, e aí são as 6 janelas de precificação até eles saltarem para 128. Então, tem um aumento aí só de carga tributária de 75% para ser repassado para o consumidor final. E isso é importante a gente entender que o efeito da reforma tributária depende muito em que posição você está na cadeia. Então, para quem é varejista, vende para o consumidor final. Qualquer aumento da carga tributária é muito sensível, porque vai refletir diretamente no seu preço. E a gente sempre fala, né? 1 centavo a mais no bolso do consumidor é muito relevante no Brasil. Então, é muito importante que que essa transição seja feita de forma tranquila. Mas para quem está no meio da cadeia, e até para vocês, como adquirentes, muda muito o efeito da reforma tributária. Eu tenho um exemplo aqui com base em serviços que eu acho que é mais fácil de entender. Se eu tenho um preço líquido de R$100 e eu estou contratando um serviço de tecnologia, o meu SAP, o meu ERP aqui para eu fazer a sistemática de vendas do meu produto. Eu estou pagando 115 naquele serviço, porque ele tem PIS/COFINS e ele tem ISS dentro. Mas o preço do serviço é 100. O que vai acontecer agora com a reforma? Eu, em vez de entregar 115 na mão de quem eu estou contratando, eu vou entregar 128. Nossa, aumentou, mas na verdade não. Por quê? Antes eu tinha um custo financeiro de 115, era o que estava impactando o meu resultado, e agora eu vou ter um custo só de 100. Mas o que mudou se, na verdade, eu estou entregando 128 para o meu fornecedor de SAP? O que mudou é que os 28 passam a ser crédito para mim. Eu recupero ele na minha contabilidade. Então, meu custo financeiro vira só 100, a despeito de eu estar pagando 128. Essa é a parte mais difícil de entender da reforma, que é você entrega mais caixa, que é uma coisa muito relevante para os varejistas, porque é um setor que tem aí uma questão de caixa muito relevante, mas você tem um custo financeiro menor quando você está adquirindo os seus produtos para revenda ou está adquirindo insumos essenciais da sua atividade. Por exemplo, propaganda e marketing, agora você vai se creditar, despesas com tecnologia, serviços, se você contrata mão de obra terceirizada. Então, tudo isso vai passar a ter uma diferença para vocês. E esse é o meu último comentário. Tem um comentário sobre split payment e notas fiscais. Aí, Vinícius, se você quiser retomar depois, a gente vê. Mas o meu último comentário é como que isso muda a minha visão gerencial? Eu estou ali olhando o meu negócio. Como é que a reforma tributária muda a forma como eu vejo a minha demonstração de resultado e como ela muda o meu balanço? Então, a minha receita bruta, o que acontece? Antes, a minha receita bruta tinha toda a minha carga de PIS/COFINS e a minha carga de CMS. Só que esses tributos, eles vão deixar de existir e hoje que eles são calculados por dentro, vão ser substituídos por 2 tributos que são calculados por fora. E aí, o que acontece com relação a isso? A minha receita bruta cai. Ela cai porque o IBS e o CBS que estão incidindo na operação, eles não passam mais pela minha demonstração de resultado. Eles vão direto ali para o meu ativo ou meu passivo. O que significa que
a partir desse ano já tem que preparar a diretoria, porque ano que vem já vai ter uma queda relevante da receita bruta. Essa é uma das conversas que a gente está vendo que são mais difíceis de fazer. Eu não tenho mais os tributos incidentes sobre a venda. Na verdade, ainda vou ter o ICMS, mas o PiscoFins ele vai sair dessa linha. E a minha receita líquida vai ser igual à minha receita bruta. E os meus custos? Os meus custos agora vão ser líquidos de tributo. Hoje, a minha linha de preço da mercadoria vendida, de custo da mercadoria vendida, de CMV, e a minha linha de custos de despesas administrativas, ela está impregnada de tributos, né? Tributos dos quais eu não tomo crédito, ISS, PiscoFins. Agora que eu vou tomar crédito de todo o meu IBS, CBS, o meu custo também vai diminuir. E aí tem que ver qual que é o meu resultado, meu impacto no EBITDA, no EBIT, que é o meu resultado operacional. Porque se eu tenho, por exemplo, muitas receitas de benefícios fiscais que decorrem ali eventualmente de algum armazém de importação que eu tenho para poder trazer essas mercadorias para o Brasil, que decorrem de um regime especial, que decorrem de um regime de substituição tributária, tudo isso vai sair. Só que os meus custos não vão ser reduzidos da mesma forma. E eu vou ter um achatamento do meu resultado operacional. Por outro lado, se eu sou um varejista que toma muitas despesas de marketing, propaganda e tudo mais, eu acabo podendo limpar os meus custos, pode ser que meu resultado operacional suba. Então, é muito importante toda essa visão gerencial. Vini, você quer falar de split payment? Não, vai lá, daí eu complemento. Boa. Então, a gente só vai passar aqui por split payment e nota fiscal, que são dois elementos relevantes. Mas de split payment, acho que todo mundo está um pouco familiarizado. Eu vou contar aqui, e acho que o mais importante a gente ter em mente é o efeito disso no caixa. O split payment é um regime que foi estabelecido pela reforma. O Brasil é um dos poucos países que vai adotar esse regime, que está sendo preparado. O Vinícius, sempre quando ele apresenta, ele fala: o Brasil é o país do Pix, então se tem um lugar para o split payment funcionar, é capaz que seja o Brasil. Mas a gente está vendo, agora a gente acompanha muito o processo de implementação, inclusive com as associações, a Accenture que está liderando o projeto e tudo mais, a gente está vendo que realmente é muito complexo. O que ele se propõe a fazer? Se eu, por exemplo, vendo uma mercadoria de 100, esse é o meu preço líquido, eu vou ter mais 28 de tributo. Ele diz: olha, credenciador, dá uma olhada aí qual foi o valor dessa venda, acessa aqui o meu sistema, que é o sistema do comitê gestor, vê o quanto esse contribuinte tem de crédito, e daí recolhe o tributo que é devido só pela diferença entre o tributo que o varejista deve e o crédito que eles têm. Então, numa venda de 100, supondo que vai ter 128 de IBS-CBS, que o valor total da transação vai ficar 28, mas eu tenho 20 de crédito, só vou recolher 8. Então, o tributo que vai aqui passar pela cadeia de pagamentos em diferentes momentos e chegar no bolso do governo em 20 dias é só 8, não 28. Você vai ter a liquidação de 120. Essa é a ideia original do split payment. Isso era o que o sistema deveria ser. Só que tem uma série de complexidades para implementar essa sistemática, e o que tem acontecido agora, e isso veio pela lei complementar que saiu em janeiro, pela nova legislação que saiu em janeiro, que é o seguinte: não, a gente vai fazer um sistema simplificado. Antes o simplificado era só residual, era só para alguns setores, e agora ele vai ser mais ou menos a regra geral, que é o seguinte: nessa sua transação de 100, você deve 128, eu vou recolher uma alíquota, por exemplo, de 8, mas é uma alíquota presumida. Eu estou presumindo a tua margem, eu, governo, estabeleço o quanto deve ser retido o percentual a ser retido em cada transação. E isso faz com que esse tributo seja uma antecipação, e depois você tem que jogar na sua apuração esses créditos para definir o quanto você deve no mês a mês. Essa é a forma simplificada do split payment. E aí, voltando ao começo da conversa, quando eu entrei nesse slide, qual que é a grande questão do split payment? Então, vai facilitar para mim que eu não vou ter que recolher. O split payment tem um efeito de caixa muito grande,
Porque hoje em dia, vocês estão vendendo o produto por, a gente estava olhando lá atrás, 134, e vocês estão recebendo esses 134 de caixa. Durante o mês, o que acontece com os 34 que são tributo? Paga uma conta, liquida um determinado saldo, esse caixa transita pela tua contabilidade e faz parte do teu capital de giro. Agora, vocês vão receber só 100, ou, muito provavelmente, o valor descontado dos créditos. E o que acontece? Significa que tem mais caixa disponível para gerir as obrigações do mês a mês, né? Então, você libera mais caixa para comprar teus insumos e recebe menos caixa do teu cliente. A reforma tributária traz uma mudança da visão caixa muito relevante, muito relevante. Isso, se eu puder só comentar, Paula, essa questão do caixa é tão relevante que antes do split payment, como essa coisa totalmente é quase utópico, né? Acreditar que toda vez que você fizer uma transação agora, vai calcular já quanto tem de crédito na contraparte e vai ser recolhido exatamente o que é devido por cada um, considerando o crédito. Então, muita gente tem esse ceticismo em relação a isso e tal. Aí o pessoal, e todo mundo que está aqui nesse desenho, né, emissor de cartão de crédito, a bandeira não está aqui, mas Visa, Master, Elo, o pessoal estava com muito receio de fazer parte disso, afinal, gente, que tecnologia é essa? Eu não tenho nada a ver com split payment e tal. Só que depois que o pessoal entendeu que, na verdade, tem uma questão muito significativa de caixa, o pessoal falou, peraí, mas quem que vai gerir esse dinheiro enquanto tributo não é recolhido? Porque é o exemplo da Paula. Hoje, atualmente, eu recebo o caixa total, e como eu tenho um prazo para pagar esse tributo, eu posso rodar esse dinheiro para fazer outras coisas. Depois que entenderam essa dinâmica, falaram assim, não, eu quero estar perto do split payment. Então, as bandeiras falam assim, não, eu gostaria também de, talvez, eu participar disso. Porque se alguém vai administrar esse caixa, que seja eu. Então, a questão de caixa é muito significativa no varejo, porque tudo aqui é time de como você vai conseguir pagar fornecedor, etc. E o split payment, dependendo da modalidade, vai ter uma influência muito significativa sobre isso, né? Que pode ser o super inteligente, ou inteligente, ou simplificado, como a Paula estava comentando. Desculpa, Paulinha, pode ir lá. Imagina, eu tinha colocado aqui no... Não, e aí, para fechar, para a gente abrir tempo para pergunta, a gente tem a questão da emissão das notas fiscais, o que se torna agora o cumprimento das obrigações acessórias. O Comitê Gestor e a Receita prometeram a construção de um ambiente nacional em que você emite, né, uma declaração, preenche um conjunto simplificado de informações em vez de emitir nota a nota, manda para o Sistema Nacional, e o Sistema Nacional vai processar a relação nota a nota para os varejistas, clientes, consumidores, quase como se fosse uma espécie de cupom fiscal, regime especial, etc. Né? Vai ser uma nota fiscal, a apuração vai ser centralizada pelo estabelecimento matriz via o portal e o sistema único do Comitê Gestor com a Receita Federal. Esse sistema online ele está sendo implementado progressivamente, mas ele ainda não está 100% funcionando, e então hoje a gente ainda tem a emissão de notas fiscais no mesmo sistema e no mesmo modelo anterior, que é o modelo, para quem vende mercadorias, né, o modelo 55 ou o cupom fiscal para varejo físico. E a ideia é que esse sistema seja implementado o mais rápido possível, ou pelo menos até 2029, por quê? Como você vai vender a tua mercadoria e recolher a alíquota no estado de destino, no estado em que o teu consumidor está, você não tem como consultar, toda vez que você for fazer uma transação, qual que é o tributo aplicável. Então, o sistema tem que te informar. Por isso que essa modalidade online tem que estar pronta para a reforma acontecer, senão não vai dar certo. Então, assim, tem uma questão aí de tecnologia que a gente fala, que a tecnologia que vai guiar, permitir que a reforma aconteça de fato. Se essa tecnologia vai vir ou não, a gente está aguardando para ver. Enfim, mas tem uma série de novos campos para colocar na nota fiscal que vão precisar de adaptação. Por exemplo, quem que é qual que é o CPF do teu consumidor, o local de destino da tua tributação, vai ter que ter o destaque do IBS e CBS por fora, vai ter um campo específico de descontos.
Por que isso é muito importante? Porque esse ano já é importante que as alterações tecnológicas de layout sejam implementadas, que toda essa adaptação seja feita. E também que os procedimentos necessários para coleta de informações também sejam realizados. Então, por exemplo, a partir do ano que vem, você tem que pegar o CPF do seu consumidor. Ah, mas eu só vendo físico. Então, para você realmente vai ser mais fácil, o CPF vai ser um dado exigido, mas você consegue ali fazer a venda mais rápido. Mas se você vende online, o CPF do teu consumidor vai ser essencial para determinar a alíquota do tributo. Agora, se você nunca teve alguma conversa com o seu consumidor de que você vai precisar do CPF dele, você não pegou esse dado, você não cadastrou, você vai ter que fazer isso no ano que vem. Então, alguns procedimentos e alguns cuidados para ir implementando a reforma, eles superam a questão da nota fiscal e chegam na tua relação com o teu cliente, né? Coleta de dados, como a gente fala, né? De user experience, que é como a pessoa que está fazendo a compra online, a jornada do consumidor, como é que ela viaja, as informações que ela tem que entregar até concluir aquela compra. Tudo isso tem que ser pensado desde já para melhorar a comunicação com o teu consumidor, porque a comunicação, quando a reforma entrar, não pode ser só uma comunicação de preço. O preço vai ser importante, mas tem uma série de outros dados que a gente vai precisar. Então, essa questão dos documentos fiscais, ela não é menos importante e ela tem tudo a ver com essa relação comercial. Acho que é isso, né, Vini, do nosso lado. E a gente queria abrir para perguntas, respostas, a gente está à disposição. É isso, pessoal. Com certeza tem várias dúvidas sobre os temas falados aqui, então fique à vontade para perguntar. Estou vendo o Alexandre está com a mão levantada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Já aqui é Alexandre, eu falo da Stone. Eu queria só fazer um resumo para a gente entender melhor que em relação ao split payment, né, a questão do caixa ali. Então, em resumo, a gente tem na cadeia ali a indústria que produziu o produto, um distribuidor ali no meio do caminho e o varejista ali e o consumidor final, certo? Então, vamos colocar esses 4 atores ali. Então, a indústria produziu ali um produto X e vendeu, vamos supor, de R$100. Então, nesse momento, vai ter ali o IBS e CBS, né? O distribuidor compra da indústria. Então, o distribuidor vai pagar ali, vamos supor, R$100 mais R$28 de imposto, certo? Então, esse imposto, ele fica... A indústria recebe 100 e os 28 fica no caixa da financeira. Ou da Cefaz, da financeira. Certo. Ele vai ficar no caixa da financeira até passar o fluxo de pagamentos e a credenciadora entregar lá para o governo. Perfeito. E a distribuidora vai ter direito ao crédito integral desses 28 depois, só quando fizer a venda. Então, a distribuidora vende ali para o varejista, né? Digamos assim. Então, ao vender esse produto, vamos supor, de R$200, então o varejista vai comprar ali de 200, porém vai ter esse crédito ali ele vai comprar de 200, vai pagar ali, vamos supor, R$56. 256 e se creditar de 28. Certo, perfeito. E aí esse dinheiro também fica na financeira ali até cair no caixa do governo. E aí o varejista, então, vai comprar ali, vamos supor, de R$300. Então, no momento dessa compra, ele vai pagar o tributo, e só no momento que ele fez essa compra é que ele tem o direito ao crédito, né? E aí depois o consumidor final também vai ter direito a um cashback, pelo que eu entendi depois também, né? O cashback são só para famílias que ganham como renda familiar até meio salário mínimo. Então, a faixa de famílias com cashback é muito pequena, na verdade. Bom, no Brasil, para ser sincera, infelizmente não é tão pequena, mas não é. A regra é que não tenha cashback. Mas você está coberto de razão, Alexandre. Para cada uma dessas etapas,
você vai cobrar, mas você vai receber, quando o split payment estiver funcionando, líquido de tributo. Não tem expectativa de que ele esteja funcionando para 2027, tá? Eu acho que esse é um ponto super importante para ano que vem, negócio normal, você vende, cobra com o tributo e você recolhe no final do mês. Então, porque o SPED vai deixar de existir, né? Hoje tem a apuração e tudo que entrou vai acreditar, tudo que vendeu debita, e na apuração a gente sabe se tem direito a crédito para o mês seguinte ou o imposto que vai pagar. Então, aí pelo que eu entendi, não vai ter mais, né? Vai ser extinto o SPED de contribuições agora para o PIS/COFINS. Então, essa apuração ela vai ser diretamente nessa conta aí do split payment. E se a operação for em dinheiro? Também é outra dúvida que eu tenho. Só separando, é verdade que a EFD Contribuições vai ser praticamente extinta, tem algumas transações que vão continuar no regime de transição, mas ela vai ser praticamente extinta, e a apuração vai continuar, não no split payment, mas no portal do online do Comitê Gestor e da Receita Federal. Vai ter um ambiente online de geração de notas fiscais e apuração assistida. E então, assim, essa migração está acontecendo bem aos pouquinhos. A gente teve aí uma edição do regulamento interno do Comitê Gestor na semana passada, e esse processo vai ser implementado em conjunto com a Receita Federal. Mas daí, para a sua pergunta, para o recolhimento em dinheiro, aí você vai cobrar 128 do teu cliente, ele vai pagar em dinheiro, você vai pegar esse caixa e vai fazer o pagamento na apuração mensal, exatamente como é hoje. Entendi. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Só mais alguma dúvida? Senão eu tenho umas aqui que me mandaram. Paula, posso te fazer essas duas perguntas? A primeira delas fala um pouquinho sobre... Deixa eu ler a pergunta exatamente, porque aí, como me mandaram, fica mais fácil a ler. Considerando que o varejo operará com tributação do destino, crédito financeiro amplo e possível redução de resíduos tributários na cadeia, como vocês encaram que os varejos precisam recalibrar a malha logística, CD, operação de ship from store e a própria lógica de localização de estabelecimentos? Essa é uma pergunta, assim, isso que está gerando agora transação, a gente tem visto muito, que é o seguinte: muita gente se realocando em termos de alugar galpões perto e trazer estabelecimentos para perto. O setor imobiliário está extremamente aquecido, especialmente o setor de galpões e logística. A gente tem visto a constituição em todos os lugares, Campinas, Jundiaí, Itupeva, tudo, assim, coisas que, ambientes que têm crescido muito com o surgimento desses novos galpões, impulsionados aí pelo financiamento imobiliário, dos fundos e etc. Mas, assim, até um pouco mais longe, por exemplo, Extrema, acho que todo mundo sabe, conhece, importa por Extrema, né? Aí um velho conhecido de quem tem problema de ICMS, em Minas Gerais, mas ele tem uma rota logística muito boa para São Paulo. Então, você pega alguns estados, o sul de Minas, né? Alguns estados de Minas ainda faz sentido importar por lá. Mas, realmente, como não vai ter mais diferença para fins fiscais do local onde eu importo, qual que é a minha logística, vai acabar tendo uma mudança na malha logística brutal. É lógico que, assim, por exemplo, o Espírito Santo. Tem uma questão do Espírito Santo que é uma questão portuária mesmo ali. O porto, ele se desenvolveu e ele está, hoje em dia, habilitado fisicamente para receber esse volume de importações. Simplesmente não vai ser tão fácil realocar tudo isso para o Porto de Santos. Então, a gente espera que o volume de transações ele continue acontecendo, pelo menos em algum grau aí, dentro dos canais logísticos que hoje já existem. Só que esse estudo é um estudo necessário e todo mundo precisa estar pronto ali para 2029, que é quando os benefícios começam a ser substituídos, para que tenha uma visão estratégica. Só essa mudança muito drástica na dinâmica
de como a logística no Brasil opera, porque várias das vezes, e vários galpões, etc., eles estavam muito mais... várias decisões logísticas foram feitas por conta de benefício fiscal e não por conta exatamente do que fazia mais sentido para o mercado consumidor. Teoricamente, essa lógica acabou agora. A Zona Franca de Manaus é a única região que vai ficar ainda com os benefícios fiscais, mas todos os outros vão ser extintos, fazendo com que os elementos de distância do mercado consumidor, estrada, etc., se tornem muito mais relevantes do que o benefício fiscal. Entendeu? Essa é uma mudança muito drástica da reforma. Perfeito. E mais uma que me mandaram aqui. Como vocês entendem que os varejistas deveriam se preparar para tratar em nível do RP, motor fiscal, documento eletrônico, em situações que a mesma operação pode ter regime geral, regime específico, imposto seletivo e identificação de intermediário, sem comprometer a apuração e a governança de dados? Essa aí é uma pergunta bastante difícil, assim. São muitos elementos práticos. O que o governo disse é que vai ter essa apuração assistida. Você vai fazer uma apuração por declaração, em vez de... A gente está acostumado no tributário com aquele conceito de apuração por homologação, que eu faço as minhas contas aqui e depois de 5 anos o fisco vem. O que o governo tem dito é que vai ser mais parecido com uma declaração de imposto de renda pré-preenchida, que acho que agora está todo mundo familiarizado, que você baixa e fala assim, nossa, mas como é que sabe que eu tenho esses centavos nessa conta? Então, aparentemente, a apuração do IBS vai ser a mesma coisa. O sistema, em tese, vai te informar todas essas coisas. Aí a gente não pode se comprometer de que isso vai acontecer na prática, né? Não, mas se for parecido com uma declaração de imposto de renda pré-preenchido, eu não sou varejo, mas eu já gostei, né? Porque hoje em dia eu só uso essa. E no primeiro dia que sai, eu falo, já saiu, faz assim. Aí de vez em quando aparece um errinho, eu falo, não, corrige. Ele corrigiu, tá certo, não vou nem botar mais nada. Tenho até medo de mexer. Então, se for igual ao imposto de renda, provavelmente, para muitos, inclusive varejos menores, deve facilitar, né? Assim, né? Nessa apuração. Não, acho que para varejo menor, para o pequeno varejista que está no regime do Simples Nacional, eu tenho que fazer uma análise. Às vezes não vale a pena mudar do regime, vale a pena ficar no Simples. Então, como eu disse, eles vão ter a opção entre migrar ou manter. E aí tem que ver como isso impacta no preço, sabe? Perfeito, perfeito. Pessoal, alguma outra pergunta? Como é que vocês estão? O que vocês têm de dúvida? Acho que é uma oportunidade legal de estar com pessoas do Pinheiro Neto que podem te ajudar a trazer elucidar alguns pontos de dúvida. Não? E fiquem à vontade depois, gente, se vocês quiserem mandar também perguntas para o time da UME aqui, falem com a gente está à disposição, tá? Porque elas vão surgindo também à medida que vocês vão implementando as mudanças, então a gente está à disposição. Perfeito. Theo, quer falar alguma coisa? Queria, nesse sentido, agradecer mais uma vez. É uma aula estar com vocês, Vinícius e Paula. Bom, eu falei no começo que eu não entendia nada de reforma tributária. Agora eu sei um pouquinho, mas se pedirem para falar alguma coisa, eu vou chamar vocês de novo, porque eu não sei repetir nada. Mas muito obrigado, Vinícius, Paula. E para a turma que está aqui ouvindo, se ficaram com vergonha de perguntar alguma coisa, etc., mandem para a gente encaminha para o Vinícius e para a Paula, e a gente volta essa bola para vocês. Aproveitando só, antes de finalizar, que tem 5 minutos, apareceu uma última pergunta aqui, que eu acho que a gente pode fazer, que é sobre a reforma vai mexer muito em relação às operações de comércio, e no caso das prestações, e como é que vai ser o caso das empresas prestadoras de serviço? Por favor. Eu acho que, assim, a prestação de serviço para o público vai ficar bem mais cara. Eu acho que, infelizmente, essa é a mensagem. Então, quem tem operação com um cliente consumidor final vai sair aí de uma carga de 15 para 28, vai ter um salto no preço muito grande. Por outro lado, quem é prestador de serviço para outras pessoas jurídicas, a situação tende a ficar muito melhor. Porque hoje a maioria dos serviços não dão créditos de PIS/COFINS. E o ISS não é creditável. Então, você tem um tributo que vira aí um custo do teu cliente.
com o IBS-CBS, vai passar a ter crédito integral. Dou um exemplo do nosso serviço. Hoje, quando eu e o Vini, a gente presta serviço para os nossos clientes aqui nacionais, tem o PIS/COFINS, que é um custo, nosso cliente não se acredita. Então, quando o cliente olha para o nosso preço, ele está olhando o preço mais o PIS/COFINS. E isso é o custo final dele. Quando a gente migrar para o regime de CBS e IBS, o cliente vai passar a se creditar do nosso preço, se creditar do CBS incidente sobre o nosso preço. Então, o nosso preço vai ter um custo financeiro menor para o nosso cliente. Acho que, por exemplo, se uma pessoa jurídica, o Piero Neto, manda uma fatura de 100 mil, vai estar lá, 100 mil mais 28% do tributo. Vamos assumir 28% para simplificar. Aí o cliente, que é uma pessoa jurídica, a UMI, por exemplo, ela vai pagar para a gente 128 mil. Só que esses 28 mil, ela vai conseguir tomar crédito integral para pagar o próprio tributo. Então, de certa forma, isso ficou neutro. Agora, se a minha contrapartida é uma pessoa física, então, se eu boto o preço lá, 10 mil reais mais 28%, isso qualquer serviço que é prestado, ela vai pagar 10 mais 28% e não vai ter a tomada de crédito, porque foi contra uma pessoa física. Então, efetivamente, o custo ficou mais caro para aquela pessoa física sem a tomada de crédito. E, atualmente, o prestador de serviço só paga 5% de ISS, né? Aí, se for lucro real, 9,25% de PIS/COFINS. Então, para serviços em geral, o entendimento é que tem um aumento de carga tributária em regra, a não ser nessas situações que você toma crédito integralmente. Já para setor industrial e varejo, a tendência é que a tributação seja menor do que a aplicada atualmente. Perfeito. Pessoal, então, acho que vou também agradecer, fazer das minhas palavras, a palavra do Theo, agradecer o time de marketing e o time do Piero Neto, que esteve aqui ajudando a gente. Opa, apareceu mais uma. E no caso do PJ, optante pelo Simples Nacional. Eu acho que, como a gente contou, vai ter um pouco dessa questão se você vai poder optar por manter exatamente como você tem o regime hoje ou migrar para a reforma. Nos parece que vai ser mais eficiente para quem tem consumidor final manter o regime atual, mas tem que ali fazer uma continha. Perfeito, perfeito. Pessoal, então é isso, cumprindo um pouco do horário, a gente está fechando aqui às 10 horas. Queria agradecer a presença de todos, a gente teve praticamente 40 pessoas presentes aqui no nosso webinar. Desculpa, o fundo não está, né? Um fundo úmido, bonitinho aqui. Eu estou, na verdade, no Maranhão, isso é uma das nossas propostas de ser o principal parceiro do varejo brasileiro, estar presente, visitar, conhecer estado a estado, operação a operação. Então, tragam também temas que vocês achem relevantes, que vocês queiram ouvir, e a gente vai fazer um trabalho maravilhoso aí com a Mandinha, a Paula, a Júlia, do nosso time de marketing, tentar organizar para sanar essas dúvidas que possam surgir no futuro, tá? E eu agradeço a presença de todos novamente. Telzão, obrigado. Vinícius, obrigado. Paula, obrigado. Isso é uma coisa, quem quiser o contato do Vinícius e da Paula, falem com a gente também. Bom, vocês viram, eles têm muito a contribuir. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.